Tudo bem? Tudo bom, Camille? Boa noite. E você? Boa noite. Tô bem, sim. Vamos lá, não sei se apareceu, mas eu estava falando o tema da live de hoje, que é a importância de investir globalmente e a facilidade de fazer isso em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Quando o Dr. Léo me procurou e me explicou o que a faculdade de vocês faz, né? A Harold Giles, falei direito? Falou sim. Então, e ele pediu para eu vir aqui conversar, porque eu já passei por esse processo, né? Para quem não sabe, a faculdade Harold Giles, uma das especialidades dela é ajudar médicos, dentistas, correto, Camille? Isso, médicos também, dentista, a Aju- parte de revalidação. Revalidar o diploma e vir morar aqui nos Estados Unidos para quem quer exercer a profissão aqui. E quando eu estava conversando com o Dr. Léo, eu expliquei para ele que eu passei por isso, só não precisei revalidar meu diploma, mas mudar aqui para os Estados Unidos com família, depois de uma certa idade, de novo, se adaptar a um país novo, entender as regras, entender todo o trâmite, que algumas coisas são diferentes do Brasil. E depois de estar com a casa organizada, a família em casa, as crianças na escola, também pensar em planejar o futuro, porque, querendo ou não, o futuro chega rápido, né, Camille? E a gente tem que estar preparado para ele. Sim, piscar de olho. É, Piscou, já tá aí, já. exatamente. E aí foi no papo com o Dr. Léo, eu vim aqui contar um pouco desse processo para vocês que estão aí empenhados, né, que deve ser estudo pra caramba que tem que fazer para revalidar um diploma. Ainda bem que administrador e economista não precisam fazer isso, porque pô, estudar tudo de novo é complicado. Mas Sim. eu vim contar um pouco da minha experiência. Eu vim para cá com a minha família por causa do trabalho em 2014. E apesar de não ter que ter revalidado meu diploma, eu tive que passar por todo esse processo de documentação, entender como funciona abrir conta em banco, entender como funciona o banco aqui. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem que construir o nosso crédito para você ter fama de bom pagador e conseguir ter acesso a melhores taxas, outros produtos. Então, você que está aí, doutores, tanto dentistas quanto médicos, visando vir morar nos Estados Unidos, que é um lugar muito bom, maravilhoso, mas tem uma burocracia na chegada que vai te exigir uma certa dedicação e tempo, porque como todo lugar, quando tem que lidar com o serviço público, tem certos trâmites que a gente não escapa e demora um pouco, mas dá tudo certo. E uma vez organizado, a vida aqui eu não volto, eu digo sempre, eu vim para ficar. Gosto muito da vida que a gente tem aqui. E aí vim aqui explicar um pouco isso para vocês. E nos dê algumas dicas também, viu, Fábio? Não, Porque claro. muitos que estão assistindo, e não só quem for morar para fora, né? Digamos que temos que investir aqui também, ter um investimento muito bom aqui, porque como você disse, né? O futuro está logo aí, um piscar de olhos, já chega, e a gente tem que estar preparado. Não, sim, e é uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, o Brasil está ficando muito forte nesse tema de investimentos, porque isso já, aqui nos Estados Unidos, isso já é normal. Como eles estão acostumados com uma economia mais estável, logo taxa de juros mais baixas, e o governo te dá alguns incentivos através de contas especiais para o americano poder planejar o futuro dele. As empresas têm os planos de aposentadoria que oferecem para os funcionários. Existem dezenas de seguros que nós temos que ter conhecimento aqui nos Estados Unidos. Hoje no Brasil, depois de tantos anos, quando a gente não tinha nem mercado para a pessoa física poder ter instrumentos de negociação, hoje, graças a Deus, o brasileiro tem aí uma avenida a ser navegada que se inicia com a educação, e é uma das funções que eu resolvi voltar minha carreira para, depois de 25 anos no mercado financeiro. E a gente está aprendendo, e é muito gostoso, muito gratificante ver o brasileiro, independente do nível dele, de nível de educação, nível de poder aquisitivo, buscando conhecimento
para tomar controle da vida e dos investimentos deles. Que aqui nos Estados Unidos é normal. As pessoas aqui, elas crescem dentro de casa, já é normal você se planejar para o futuro, porque aqui todo mundo sabe que o governo não vai fazer muito por você, ele não quer. Ele vai te dar várias oportunidades, um ensino básico, público bom, faculdades públicas boas, sistema de saúde, eficiência, você consegue ter casa, essas coisas todas aqui, mas o governo quer que você caminhe por pernas próprias também. E no Brasil, a gente por um tempo vinha com a cultura diferente, né? Uma economia jovem, uma economia muito bagunçada, inflação, e todo mundo esperando o governo fazer alguma coisa. Nos últimos anos isso muda, e o brasileiro está cada vez mais buscando educação financeira. E quando o brasileiro busca a educação financeira, ele cada vez mais descobre que hoje, graças à evolução tecnológica, à evolução cultural do mundo, o mundo já não tem fronteira para muitas coisas. Apesar da fronteira delinear de país, que você não pode ir para um país ou para o outro de livre-arbítrio, você precisa ter autorização, em termos de investir, em termos de consumir conteúdo, hoje a internet te proporciona tudo. E o Brasil é um país que, por mais que tenha uma taxa de juros alta, o que faz o brasileiro ficar confortável nos investimentos de renda fixa, ele ainda não tem um mercado de renda variável, que são as ações em bolsa e tudo mais, que te traz uma estabilidade para pensar no longo prazo. E graças a algumas mentes brilhantes nos últimos anos, esses canais foram abertos e hoje o brasileiro sentado na sua casa, usando esse aparelhinho que a gente está usando para conversar, Camille, consegue investir em qualquer lugar do mundo. Quando eu digo qualquer lugar do mundo, a gente tem que lembrar o seguinte, não é que você vai ter uma conta de investimento nos Estados Unidos, outra na Europa, uma no Japão, não. Você tem acesso a mercados globais, seja os Estados Unidos ou seja a Europa, que eles nada mais são do que um canal de entrada, porque nesses mercados os ativos que são negociados lá são ativos globais. A gente não pode falar que a Apple é uma empresa americana, porque ela está presente no mundo todo. A gente não pode falar que uma Alibaba é uma empresa só chinesa, porque todo mundo do mundo consome coisas que a Alibaba vende. Então, a hora que o brasileiro descobriu isso, ele falou, cara, eu posso estar no Brasil, posso estar nos Estados Unidos, eu vou conseguir investir em negócios que eu conheço, brasileirado em peso, compra aí naquela Shopee, não é? Que teve o negócio das blusinhas. Ela é chinesa. Mercado Livre, tudo mais. Então, essa consciência é importante. E para os doutores, aí que são alunos de vocês, que estão buscando a revalidação de diploma e que vão se imigrar para cá, como eu fiz, é importante ter a consciência das diferenças que faz a vida no Brasil para a vida nos Estados Unidos. Aqui é uma vida um pouco mais independente. A gente, ainda mais quando você chega, só sua família, esposa, filho, às vezes só você e sua esposa, você não tem muito com quem contar, você tem que se virar. E aqui nos Estados Unidos, o governo também não quer que você conte com ele. Então, uma coisa engraçada que aconteceu comigo, eu cheguei em 2014, eu tinha 35 anos. Um dia eu estava conversando com a moça do RH da minha empresa, ela falou, você já fez seu seguro de vida e seu testamento? Eu falei, moça, eu tenho 35 anos, cara, sou mega saudável. Que testamento, que seguro de vida? Ela falou, não, aqui é importante. Ninguém está preparado, né? Eu falei, mas como isso? Ela falou, aqui é muito importante isso. Por quê? Você trabalha, você tem sua mulher em casa, às vezes você sai só com a sua esposa, deixa seus filhos com a babysitter ou com alguma coisa. Se acontece alguma coisa com vocês ou com você, o Estado não quer ser responsável pela sua família. Você tem que deixar escrito o que vai ficar com seus filhos, para quem que vai procurar. Então, eu fui obrigado, com 35 anos, a ter que sentar e fazer um testamento, coisa que aí no Brasil a gente nem pensa nisso, até ficar velho. E são coisas aqui... E tem um que, desculpa te atrapalhar, mas tem uns que até mais velhos, assim, não fazem, né? Não fazem. Porque não é... ninguém está preparado para morrer, né? Além de não ser cultural nosso, Camille, além de não ser cultural nosso, é um tema que a gente está no Brasil cercado de família e de amigos. Então, assim, alguém vai te ajudar. E aqui nos Estados
Unidos isso é diferente, porque inclusive se acontece o exemplo que o corretor de seguros, quando a gente foi fazer a pólice, fazer o testamento, ele usou para a gente, foi o seguinte: imagina que você está com a sua esposa no carro, indo para algum lugar, acontece um acidente e vocês morrem. Na época os meus filhos tinham 6 e 8 anos. Quem que vai ser responsável pelos seus filhos? Ah, minha mãe, a mãe da minha esposa. Ele falou, e quem vai avisar o Estado que vai ser sua mãe e a mãe da sua esposa? Porque até elas chegarem aqui e olharem para os seus filhos, eles têm que ficar em algum lugar. E provavelmente vão para aquelas foster homes, aquelas casas de abrigos. Aí você pensa assim, eu não quero meu filho nesse lugar. Então, você brasileiro que vem imigrar para cá, para buscar a vida, para trabalhar aqui, saiba que algumas coisas que você não esperava ter que fazer jovem, você vai ter que fazer aqui. Pensar no seu futuro, com um testamento, um seguro de vida. Aproveitando isso, você já começa também a pensar nos investimentos para prover para sua família, caso aconteça alguma coisa, porque é uma coisa que a gente também ainda não faz no Brasil. Eu pergunto para você, Camille, na sua idade, você tem investimentos? Você investe seu dinheiro? Vou ser bem sincera, não. Então, É uma meta, assim, que todo ano a gente fala, vou fazer isso, e não faz, né? Então, assim, eu tô sendo bem sincera, não, isso, mas eu estou dando o meu primeiro passo de começar a investir, porque eu penso que não é só no começo do ano que você tem como investir, não. Você está ali, tá com um dinheirinho extra, está preparado, você já começa ali atrás do investimento. então, eu vou te contar um segredo que eu aprendi também depois de velho, porque eu pensava a mesma coisa. Ah, eu vou pegar meu salário, vou pagar as contas do mês, o que sobrar do dinheirinho eu vou investir. E não, o primeiro boleto que você tem que pagar é o seu boleto, porque o seu futuro vai chegar. Então, se você quiser que seu eu do futuro seja grata a você de hoje, coloca lá junto com a conta do celular, a conta do aluguel ou da prestação da casa, os seus custos, coloca o seu boleto. Se obrigue a pagar o seu boleto mensalmente. Porque a gente, se deixar esperar sobrar, não vai sobrar. A gente tem que fazer o boleto ter a obrigação ali. Então, uma das coisas que eu aprendi depois de velho, e foi um tapa na minha cara também, por mais que já trabalhava no mercado financeiro e tudo mais, é nossa cultura. Pague o seu boleto junto com as suas obrigações, que vai ser sua comida, seu teto, pague o seu boleto todo mês. Porque não vai sobrar, Camille. Você sabe que, você vê, no começo do ano, a gente está em junho, só vai começar o ano em janeiro. Pague o seu boleto. E ele não precisa ser enorme. Começa com o que você pode. Olha, se prepõe, eu vou pôr R$ 100 todo mês. O meu boleto vai ser R$ 100 todo mês. E eu vou pôr numa conta, num CDB, num investimento, para você já ir juntando. E aos pouquinhos você vai pegando o gosto, vai pegando o conhecimento. Porque uma vez que a gente começa, eu quero mais isso, quero mais. E vai fazendo, você vai ver que o valor do seu boleto, e é um boleto bom de se pagar, você vai querer que ele aumente. E aí vai desencadear uma série de reações em você, que vai te fazer crescer em relação a isso. E a Camille, daqui a 10, 15 anos, vai olhar para a Camille de hoje e vai falar: obrigado por ter pensado em mim naquela época, entendeu? Que a gente chegue em paz agora, numa idade onde a gente já não tem essa energia toda. Entendeu? Isso é verdade. Então começa a Olhando aqui os pensar, comentários. pensar no seu boleto, Camille. É, você deu uma boa, assim, você falou, minha mente abriu. Eu falei assim, nossa, é verdade, se ficar esperando, esse dia nunca vai chegar. Nunca Tem chega. que. Não, tem que colocar a E cara o, a tapa. e o caminho natural disso, você começa pagando seu boleto em reais, aí você vai descobrir que você pode ter um boleto em dólar para investir aqui nos Estados Unidos, e você vai começar a buscar empresas ou investimentos que você conhece, porque hoje, outra coisa que demora um tempo para cair a nossa ficha, hoje aí no Brasil, vocês são muito mais consumidores globais do que de produtos brasileiros. Eu aposto que no seu dia a dia você tem muito mais contato com empresas globais do que as empresas listadas na Bolsa no Brasil.
Inclusive, hoje, a gente tem algumas empresas brasileiras que preferem se listar aqui fora do que no Brasil, que elas são só negociadas aqui nos Estados Unidos. Um exemplo disso é o Banco Roxo, o Nubank. Quem quer investir no Nubank só consegue investir aqui nos Estados Unidos. O Inter é outro que está aqui nos Estados Unidos. Então, é muito importante criar essa consciência de investimentos, começar com o que pode, e eu garanto que vocês vão criando dentro dessa consciência a vontade de mais. E a vontade de mais acaba, num determinado momento, te jogando para cá, para o mercado mais maduro, para um mercado mais resiliente. E do mesmo jeito que essa live está sendo transmitida por 2 celulares, você no seu escritório ou em casa, onde você estiver fazendo a live, eu aqui no meu estúdio, o celular vai te dar essa possibilidade de também de você investir em empresas do mundo inteiro através dele. E é uma Sim. coisa que é muito importante se fazer, porque o futuro chega. E eu percebo isso, eu tenho hoje 44 anos. E a coisa que eu mais olho para trás e falo, por que eu não comecei há 20 anos atrás a pagar o meu boleto todo dia, todo mês pelo menos? Independente do valor, criar o hábito. Porque outra coisa importante que a gente vê hoje, dado a educação financeira e esse interesse das pessoas, é que a educação financeira, ela muda a sua maneira de ser. Porque você começa a entender a relação com o dinheiro, você começa a entender a importância de um planejamento para o futuro e você começa a entender o impacto que várias coisas do nosso dia a dia têm no nosso bolso. E você fala, não, eu preciso melhorar isso, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso buscar mais coisas. E na minha jornada, eu estou há 3 anos como educador financeiro. Eu fiquei 1 ano entre educação financeira e trabalhando ainda na CLT, no mercado, aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei 9 anos em Wall Street, que eles falam, né, que é a meca do mercado financeiro. E agora eu estou há 2 anos full time me dedicando à educação financeira. Eu trabalho com o Bruno Perini, no Grupo Primo. Sou monitor e professor do curso dele. E o que mais me impacta nessa jornada é ver como a educação financeira mexe com as pessoas e tornam elas pessoas mais conscientes. E elas começam a buscar mais coisas e mais coisas. Então, assim, é muito gostoso ver isso. Muito gratificante. Pega o gosto, né? Começa a investir, começa a ter um conhecimento melhor, começa a estudar mais sobre, né? Você começa a entender que muita coisa que você não dava bola é importante porque impacta no seu dinheiro, e o seu dinheiro impacta na sua vida, e a sua vida impacta na vida de outras pessoas. Então, vira claro, se você sabe dosar para o lado positivo, vira uma cadeia do bem. E você começa a espalhar isso para outras pessoas também. E é muito gostoso, é muito gratificante ver. Sim, é assim. Gente, quem tiver dúvidas sobre o investimento, mandem perguntas aí que eu vou estar lendo, tá bom? Para o Fábio. Eu vi que o Matheus, ele falou, sumiu a pergunta dele, mas eu estava lendo. Ele falou que ele só foi começar a investir quando ele chegou aí. Porque quando estava no Brasil, ele não tinha um gosto, ele não queria investir. E quando ele chegou, ele viu a importância do investimento e viu que valia a pena. Eu estava lendo ali, só que agora já sumiu. Matheus. É porque acaba, como eu falei no começo, como a cultura aqui já é uma cultura onde o investimento já está enraizado no americano e você começa a conviver nessa cultura. E tem outra coisa, você aqui nos Estados Unidos, uma grande diferença, taxa de juros não te rende nada. Então, se você deixar seu dinheiro parado no banco, numa aplicação de renda fixa, ele vai estar só mantendo o valor, ele não vai estar se multiplicando nem nada. A taxa de juros aqui é muito baixa. Não é que nem no Brasil, que do nada a gente tem 10, 12, 13% de taxa de juros e qualquer dinheiro, seja até na poupança, que hoje é um investimento ineficiente, te traz um retorno. O grande segredo aqui nos Estados Unidos te obriga a você se educar, porque você vai ter que correr riscos para preservar e multiplicar seu patrimônio e não deixar
o dinheiro parado no banco, porque não funciona. Ainda mais agora que a gente tem inflação aqui nos Estados Unidos, que era uma coisa que a gente não tinha antigamente. A gente estava acostumado com a inflação no Brasil. E a gente sabe o que a inflação faz. A inflação, ela come o valor do dinheiro no tempo, ela tira o seu poder de compra. A inflação é aquela coisa que você vai no supermercado uma semana com R$ 100, compra algumas coisas, depois de um mês você vai com aqueles R$ 100, você já não vai comprar as mesmas coisas. Vai faltar dinheiro, porque os preços subiram e os seus R$ 100 já não compra mais tudo aquilo que você conseguia comprar antes. É isso mesmo. Mandaram aqui uma pergunta. Agora é a hora certa para começar no MF americano? Olha, MF, acho que ele quis dizer mercado financeiro. Eu acho que a gente não tem que ficar buscando a melhor hora para conseguir fazer as coisas. Eu acho que a gente tem que começar. E quando você começa, tudo que você começa que é novo e você não tem pleno conhecimento, você começa devagar. Mas é importante começar. As pessoas ficam... A gente brasileiro tem essa mania de querer fazer tudo do melhor jeito, tudo de uma forma que a gente sinta que a gente teve alguma vantagem, que a gente não se prejudicou. Só que o mercado, ele oscila. Então não adianta nada eu ficar esperando o melhor momento como agora. Um exemplo clássico do que está acontecendo. O dólar está caindo. O que significa? O dólar está perdendo valor frente ao real. Então está ficando mais barato ir para a Disney. Aquela história do dólar cai e vão para a Disney. As pessoas que querem ter investimentos aqui nos Estados Unidos, querem ter investimentos dolarizados, em vez de começarem a olhar com carinho e ir comprando dólar para poder conseguir ter esses investimentos aqui, eles ficam esperando assim, olha, tá 4,90. Quando chegar em 4,80 eu compro. Aí o dólar de repente cai mais um pouco, fica no 4,85. Quando chegar no 4,70 eu compro. Tá sempre no ar. Do nada, sem querer, um político espirra, ou acontece alguma coisa na economia, o dólar dispara, aí ele fala, eu não comprei nada. Por quê? Porque fica esperando demais. Se as pessoas hoje falam, vai ter recessão nos Estados Unidos, a economia está ruim, pode até ser. Mas você já comprou dólar? Você já tem a conta aqui nos Estados Unidos? Você já tem um plano, uma estratégia para quando as coisas que você acha que vai acontecerem, você conseguir executar seu plano? As pessoas têm que começar. Eu acho que o principal, a gente tem que agir. A ação é que põe as coisas em movimento. Ficar só esperando, o tempo passa. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que o tempo não tem valor que compre. A gente não compra tempo de novo. Então, não perca tempo. O Juliano Rocha falou assim, Fábio, você considera uma carteira com ETF americano conservadora? Eu acho que aqui nos Estados Unidos eu tenho plena convicção que você consegue estruturar uma carteira composta por ETFs. O que são ETFs? ETFs são fundos de investimentos listados em bolsa. Eu costumo brincar com os meus alunos, que para eles entenderem como funciona, o ETF, ele acorda de manhã achando que é um fundo de investimento, mas ele tem vontade de ser uma ação. Então ele se comporta durante o dia como uma ação. Por quê? Porque ele é negociado em bolsa. Não é que nem a gente está acostumado no Brasil, você vai investir num fundo, você põe o dinheiro lá no fundo, o gestor vai cuidar do dinheiro. Não, o ETF ele negocia como uma ação. Você tem mais de 3.000 ETFs aqui nos Estados Unidos, Juliano. Eu tenho certeza que uma carteira de ETF conservadora você consegue montar, porque a gente tem 3.000 opções para você escolher, desde o super conservador até o extremamente agressivo. Então, sim, eu considero extremamente simples você ter uma carteira de ETFs conservadoras aqui nos Estados Unidos. Para isso, precisa saber o que está fazendo. Sim, perfeito. A Cíntia Moraes, qual a sua opinião sobre investir em empresas brasileiras no exterior? Uma pergunta muito importante. Eu acho que a gente tem que olhar dois aspectos disso. Se você mora no Brasil e tem acesso aos ativos em reais na Bolsa Brasileira, use eles. Se você mora nos Estados Unidos ou fora do Brasil e não é residente fiscal brasileiro, você não vai conseguir investir direto no Brasil. Aí vale a pena olhar os ativos brasileiros listados fora do Brasil em dólar. Agora, do Brasil, não faz sentido nenhum. Eu vou investir globalmente. Aí abre uma conta para investir nos Estados Unidos e tudo mais e compra
ativo brasileiro. Não faz sentido. Você não está saindo do Brasil, só está dolarizando o investimento no Brasil. Você não está diversificando o seu risco, entendeu? É isso mesmo. E quando será lançado o Viver de Renda no Exterior? Então, Camille, o Viver de Renda no Exterior é um curso que eu estou montando ele há um pouco mais de um ano, dado uma demanda que eu vi dentro das turmas do Viver de Renda, que é o curso original do Bruno Perini, onde ele tem muito aluno, como os médicos que fazem a validação com vocês, que são pessoas que foram morar fora do Brasil, querem investir, aí buscam conhecimento com um brasileiro, porque falam português, tem a facilidade da língua, só que o curso do Bruno é focado para o brasileiro que mora no Brasil. Eu falei para ele, pô, se eu construir um curso onde eu consiga atender a demanda dos brasileiros que não moram no Brasil, não são residentes fiscais no Brasil, ensinar eles a investir e, de quebra, os brasileiros que moram no Brasil e são residentes, mas querem investir em dólar, querem investir no mercado global e querem ter alguém com experiência e conhecimento para aprender, eu posso estruturar? Ele falou, monta, vamos ver. Montei, apresentei para ele, o curso ganhou o nome do curso dele, vai chamar Viver de Renda no Exterior, o Bruno Perini cedeu o nome, e a gente vai lançar a primeira turma agora, dia 19 de junho. Então, para quem tiver interesse, entra na minha bio, tem um link, vai ter tudo explicadinho lá do que o curso vai entregar, qual é a proposta, o que eu quero ensinar para vocês, desde o básico até sair. A Camille, se fizer o curso, ela vai pegar toda essa expertise que ela ainda não tem e ela vai sair de lá pagando o boleto dela todo mês e investindo em dólar. Entendeu? Essa é a minha proposta. Eu vou ir aí. Vou entrar em contato já. Ó, o Juliano mandou novamente. Fábio, poderia falar sobre seu posicionamento sobre criptoativos? E, se possível, falar como está a questão da SEC sobre a Binance e Coinbase. Como o mercado americano viu isso? Criptoativos são aquelas moedas digitais, o Bitcoin, o Ethereum, que viraram uma febre nos últimos anos, porque a turma acredita que pode ser aí a moeda que vai fazer as pessoas independentes dos governos. Então tem muitas pessoas que estudam muito sobre isso e acreditam que em algum momento o mundo vai ter um dinheiro que não depende de governo algum. Essa é a proposta do Bitcoin e tudo mais. Por trás dessas moedas existe uma tecnologia muito interessante e que vai trazer muito benefício para a nossa vida, não necessariamente porque a moeda não vai ter governo, mas porque a tecnologia é muito boa. O governo americano, que de bobo não tem nada, viu que tem muito dinheiro nesse mercado e o governo gosta de dar uma mordidinha no dinheiro dos outros. Por isso que querem ficar inventando dinheiro que não dependa do governo, porque o governo não pode morder. E ele está fechando a regulamentação em cima dessas empresas. A Binance teve uns problemas com o governo pegou e o governo está apertando a coisa. Eu, particularmente, eu tenho 44 anos. Eu sou do tempo que a gente tinha dinheiro, papel na mão, e essas coisas digitais que não tem governo, eu sou um pouco cético, porque eu acho que criou muito mais coisas que a gente podia estar olhando para o lado da evolução tecnológica e dos benefícios que podiam nos trazer, e o pessoal acha que essa moeda vai mudar a vida de todo mundo e vai todo mundo ficar milionário. Eu particularmente acredito que o que deixa a gente, enriquece a gente é o trabalho. Entendeu? Isso daí, em trabalhar e estudar cada vez mais. Mas o que a gente está vendo é que a regulamentação americana está apertada aqui em relação a isso. Piscou um pouco a luz porque está caindo o mundo aqui em Miami. A gente está naquela temporada de furacões, então o tempo fica bem instável, mas a live funciona numa boa. E vamos ver o fim dessa história. O governo americano foi para cima das empresas de criptomoeda para tentar morder algum também, e as empresas vão brigar. A gente sabe que uma hora esse embate ia acontecer. Agora, eu não tenho muita base para falar sobre isso, porque é um assunto que realmente eu não me aprofundo. Meu tempo é escasso, eu estou focado em coisas que eu conheço e preciso me aprofundar para entregar um bom curso aqui a algumas semanas. É isso aí. Eu penso exatamente, eu sou nova,
mas eu tenho esse mesmo pensamento, né? Eu fui criada com umas pessoas mais velhas, então, assim, eu tenho o mesmo pensamento. Não sou muito fã delas, não. Bom, Mas tem gente que gosta, né? é. Tem gente que gosta, então O é bom do isso aí. mundo, o bom do mundo é isso, Camille. Gosto é cada um tem o seu, entendeu? E tem gosto para tudo. Então, não tem Sim, problema, entendeu? Não vai faltar opção para galera. não. Isso é bom que ninguém é igual a ninguém, né? Exato. Cada um tem sua forma de pensar, seu gosto, é isso aí. Então você está dando as aulas, é isso já? Não, o curso ele começa, a gente vai abrir as inscrições no dia 19 de junho. As aulas vão começar no dia 1º de Ah, tá julho. lindo, hein? Serão 8 semanas de aulas, então a gente vai praticamente julho e agosto. A maneira como eu quis estruturar o curso, depois de eu fiz vários cursos, estudei bastante algumas coisas, eu achei melhor fazer um curso com mais aulas ao vivo, mais aulas mais curtas, de 2 horas. Então são 3 aulas por semana de 2 horas, aos sábados, às 9 horas da manhã, segunda e quarta, às 8 horas da noite. Tudo fica gravado, a gente vai ter um grupo de tirar dúvidas no Facebook, vai ter um grupo de recados no Telegram. Eu vou estar presente full time no suporte, eu estou treinando um time de suporte que vai estar comigo. E assim, todos vão ser atendidos. Eu espero poder entregar o que eu tenho de melhor e o que eu aprendi de melhor para quem fizer o elogio mais sincero e vier aprender comigo. Da primeira semana pode chegar sem saber nada, que vai sair sabendo caminhar por pernas próprias, que foi assim que eu fui criado. Aprender a fazer em vez de esperar que alguém te dê dicas ou faça por você. Porque daí a gente nunca vai passar fome na vida. Quando você tem o conhecimento, você caminha por pernas próprias. É isso aí. Perfeito. Então é isso, Fábio. Essa foi a nossa live, a nossa conversa de hoje. Foi muito bom. Eu te agradeço muito, de verdade. Foi uma honra para mim estar aqui com você. E pode ter certeza que você não me viu anotando, mas eu guardei tudo na minha cabeça, eu vou entrar em contato com você, porque assim, é um assunto que está crescendo muito hoje em dia e eu tenho muito interesse nesse assunto. Então, muito Eu, obrigada. eu agradeço o convite do Dr. Léo, da faculdade Harold Gilles, um nomezinho que só que me pega para passar vergonha. Agradeço demais a oportunidade, fico feliz em ver que cada vez mais os nossos médicos, porque tem uma coisa que falta aqui nos Estados Unidos, são bons médicos. Então, que venham muitos brasileiros para cá, humanizem o tratamento médico odontológico aqui nos Estados Unidos, que ele é muito mecânico, entendeu? Desejo todo sucesso para vocês e obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder bater esse papo, Camille. Foi um prazer falar com você. Prazer foi todo meu. E fica o convite também para ter as próximas, tá bom? Não vai ser só a primeira, pode ter certeza disso, tá? Muito obrigado. Boa E noite. pessoas, boa noite. E pessoas que estão aqui assistindo, eu tenho um convite para vocês, que hoje foi só o primeiro dia, tá bom? A partir de hoje, quarta-feira, a partir das outras semanas, toda quarta-feira eu tenho um encontro marcado aqui com vocês e cada dia vai ser um convidado diferente abordando vários assuntos.